Olá pessoal, hoje Ezequiel capítulo 17, a parábola das duas águias e a videira. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma palavra para com a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus renovos, e a levou a uma terra de mercancia, numa cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro. E brotou, e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia ramos, e brotava renovos. E houve mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize: assim diz o Senhor Deus, porventura há de prosperar? Não lhe arrancará suas raízes, não cortará o seu fruto para que se seque? Para que sequem todas as folhas de seus renovos, e isso não com grande força nem muita gente, para arrancá-la pelas raízes. Mas, estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Nas covas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou seu rei e os seus príncipes, e o levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levasse embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levando trincheiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo vento, e sabereis que eu, o Senhor, disse. Assim disse
o Senhor Deus. Também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ezequiel, capítulo 18. A responsabilidade pelo pecado é individual. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo-o nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fazer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e que viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá?
De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente aí viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreria, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 19, o lamento da leoa. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E diz: quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual deitada no meio dos leõezinhos criou seus filhotes? E educou um dos seus filhotes, o qual veio ao ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas. E o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito o que a sua expectação era perdida, tornou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser o leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E conheceu seus palácios, destruiu as suas cidades, assolou-se a terra, a sua plenitude, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias em redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. A parábola da videira. Tua mãe era como uma videira no seu sangue, plantada junto às águas, era frutífera, encheu de ramos por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os seus espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nele não há mais vara forte, cetro para dominar. Essa é a lamentação, e servirá de lamentação. Ezequiel capítulo 20, as abominações da casa de Israel depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor. Porventura, tu o julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações dos seus pais. E dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: no dia em que escolhi Israel,
levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz? Porém, por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu dei a conhecer a eles para tirar da terra do Egito, e os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou muito no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles, e profanando grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, ainda para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei os juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos, não guardaram os meus juízos para os fazer, os quais cumprindo o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abra madre, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ainda até nisso me blasfemaram vossos pais, procederam traiçoeiramente contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra na qual se levanta a minha mão para dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram seus cheiros suaves e derramaram libações. E eu lhes disse: que alto é esse aonde vós ides? E seu nome tem sido Barná, a
até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações. E quando oferecereis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até esse dia? E vós me consultaria, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultastes. E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando dizeis: seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com os vossos pais na terra do Egito, assim entrarei convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara e vos deixarei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, sirva cada um seus ídolos, pois a minha mão não requererá de vós. Não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles e requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dar aos vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os altos com que contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as maldades que tens cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde, toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? E vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.